Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos aprender um pouco mais sobre algumas habilidades muito importantes. Esta habilidade aqui, efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais. Ou seja, trabalhar com números racionais envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Esta é uma habilidade muito importante. Relacionado com a prova SAEB, é descrita como o descritor 25. Vamos trabalhar aqui algumas questões relacionadas com essa habilidade a partir da página da questão 284 da apostila. Essa questão diz o seguinte: fazendo-se as operações indicadas em... Temos aqui um produto de duas frações e esse produto dividido por 2. Fazendo isso aqui, o que obtemos? Vamos ver. Primeiro vamos multiplicar as frações. Vamos trabalhar dentro do parêntese. Um produto de frações, multiplicamos o numerador pelo numerador. 1 vezes 3, 3. Opa, botei 1. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. Esse é o resultado desse produto aqui dentro do parêntese. Já podemos deixar fora do parêntese o resultado. 3 quartos dividido por 2. Quando nós dividimos, trabalhamos com a divisão envolvendo frações. Então, nós fazemos o seguinte: conservamos a primeira fração, nesse caso 3 quartos, trocamos o sinal de dividir pelo sinal de vezes e invertemos a segunda. Vamos considerar que o denominador do 2 é 1. Então, 1 sobe, 2 desce. Vamos obter então 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. 3 oitavos. Portanto, o item B. 3 oitavos é a resposta. Fácil, né? A próxima questão, 285, temos aqui o seguinte: fazendo-se as operações indicadas em 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Temos aqui 0,1 elevado a 3 na prática, né? Quanto dá? Então vamos trabalhar primeiro com 2. 0,1 vezes 0,1. Multiplicação com números decimais. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Agora, trabalhamos com 0. 0 vezes 1, 0. E 0 vezes 0, 0. A este resultado, vamos somar aqui 1, 0 aqui e repetimos o 0. Podemos observar que cada um dos fatores, aqui tinha uma casa decimal e aqui também uma casa decimal. Somamos as casas decimais. 1 mais 1, 2. Então, colocamos aqui duas casas decimais. Fica, portanto, 0,01. Mas temos que multiplicar isso aqui, 0,01, por 0,1. Então, 0,01 vezes 0,1. Que temos aqui 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. E 0. Trabalhando agora com 0. 0 vezes 1, 0. 0. E 0.
colocamos aqui 1, aqui 0, 0 e 0. Quantas casas decimais nós temos nesse fator? 2 casas. E nesse, depois da vírgula, uma casa. São 2 mais 1, 3. Então vamos colocar a vírgula aqui, deixando esse número com 3 casas decimais. E fica 0,001 ou 1 milésimo. Portanto, de novo, o item B. A próxima questão, a questão 286, temos aqui uma expressão numérica com números racionais na forma decimal. Vamos trabalhar então essa expressão. 1,8 mais 1,35 mais 2,1 menos 0,8. Poderíamos somar logo os positivos de uma vez só, ou podemos fazer por partes, de 1 somando de 2 em 2. Se fizermos isso, trabalharmos aqui com 1,8 mais 1,35. Colocamos os números vírgula abaixo de vírgula, poderíamos somar os 3 números logo, né? Podemos fazer isso. Vamos somar os 3 números logo, todos os positivos. E aqui 2,1. Como esse aqui tem 2 casas decimais, então vamos colocar aqui um 0 ao lado do 8 e um 0 ao lado do 1. E somamos aqui 5, 8 mais 3 mais 1, 12, sobe 1, 2, 3 e 2, 5. Cinco vírgula 25 é a soma dos positivos. Menos 0,8. Então fazemos 5,25 menos, colocamos sempre vírgula abaixo de vírgula, e aqui completamos com 0. Então 5 menos 0, 5. De 2 décimos não podemos tirar 8 décimos. Tomamos aqui emprestado do 5, fica 4. Tomamos emprestado aqui, é a ordem dos inteiros. Então tomamos um inteiro para formar 10 décimos. De 10 décimos mais 2 décimos, 12 décimos. Um inteiro forma 10 décimos, mais 2 décimos, 12 décimos, menos 8 décimos, 4 décimos. E agora 4 menos 0,4. Portanto, o item A, 4,45 é a resposta. Próxima questão. Questão 287. Por quanto se deve multiplicar um número para se obter o próprio número como resultado? Então vamos imaginar um número qualquer e vamos chamar esse número de x. Eu devo multiplicar esse número para obter o próprio número como resultado. Eu devo multiplicar esse número por um fator específico e devo obter o próprio número como resultado.
Então, se eu multiplicar x por 1, isso acontece. Dá x, dá o próprio x. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, o resultado é o item A. Deve-se multiplicar por 1. Veja que se eu multiplicasse x por 0, daria 0, não daria o próprio número. 0 é o elemento neutro da adição, não da multiplicação. Se eu fosse multiplicar x pelo inverso de x, que é 1 sobre x, sendo que x tem que ser diferente de 0, eu vou obter x sobre x, que dá 1. Então, nesse caso, também não serve, porque eu estou obtendo 1 e não o próprio número. E se eu multiplicar o número por ele mesmo, eu vou obter ele ao quadrado. Não vou obter o próprio número. Uma exceção aqui, se fosse o número 1, mas isso tem que ser uma regra para todos os números. Então, a resposta é o item A. Agora, vamos trabalhar com outro descritor 4. Identificar relações entre quadriláteros por meio de suas propriedades. Veja então a questão 33. O trapézio é um aparelho de ginástica usado para acrobacias aéreas nos espetáculos de circos. É composto por duas cordas presas a uma barra de ferro que ficam presas a uma determinada altura. Com base nessas informações, podemos dizer que o trapézio, todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais, não é um quadrilátero, é um quadrilátero que tem somente dois lados paralelos. E temos aqui essa figura que ela representa um trapézio. Será que todos os lados são iguais? Item A? Não. Percebemos aqui que tem lados diferentes. Todos os ângulos são iguais? Não. É claro que esse ângulo aqui é um pouquinho mais fechado que esse aqui é mais aberto. Não é um quadrilátero. Também está errado. Eu tenho aqui um quadrilátero. Tem 4 lados. Item D é um quadrilátero que tem somente dois lados paralelos. Correto. Esse lado aqui, em cima, é paralelo a esse lado aqui. Então, o item D é o item correto. Trabalhamos a questão 33, vamos agora para a questão 34. Foi traçada a diagonal do paralelogramo abaixo, formando assim dois triângulos. É correto afirmar que a medida do ângulo A é diferente da medida do ângulo B? Item B. As áreas desse triângulo S e M e o triângulo MAS têm a mesma medida? C. A medida do segmento MS é o dobro da medida do lado MA? E o triângulo SIM e mais, os triângulos SIM e MAS, SM e MAS são isósceles? Então vamos analisar isso aqui. Primeiro, é correto afirmar que a medida do ângulo alfa, o ângulo alfa é diferente da medida do ângulo beta. Então nós temos aqui dois triângulos. Podemos dizer que o triângulo SIM SM
ele é congruente ao triângulo MAS. Se eles são congruentes, significa dizer que os lados correspondentes e os ângulos correspondentes são congruentes. Então, esse lado aqui, desse triângulo MA, tem o seu correspondente no outro triângulo, SM, esse lado aqui. E eles são lados congruentes. Temos aqui um paralelogramo. Lados opostos paralelos. Esse lado aqui, ele tem o seu correspondente aqui. E esse lado é comum aos dois lados. Esse lado aqui, o lado MA, é congruente ao lado IS, e M é congruente ao lado SA. E esse lado aqui, ele é comum, tanto a um triângulo como ao outro. Então, se esses triângulos são congruentes, os ângulos correspondentes são congruentes. Vou botar aqui 2 tracinhos aqui. Quem é o ângulo correspondente a alfa? É o ângulo beta. Portanto, alfa e beta são congruentes. Esse ângulo alfa é congruente ao ângulo beta. Então, dizer que a medida de alfa é diferente da medida de beta, é correto afirmar? Não, isso está errado. As áreas do triângulo SIM e MAS, SM e MAS têm a mesma medida. Como eles são triângulos congruentes, sim, os lados correspondentes são congruentes, consequentemente as áreas são congruentes. Então, o item D está correto. O item C diz que a medida do segmento MS da diagonal é o dobro da medida do lado MA. Não há nada que possa garantir isso, nesse caso aqui. E os triângulos SM e MAS são isósceles? Claro que não. Eles têm visivelmente lados que são diferentes nas suas medidas. Esses são triângulos escalenos. Eles não são isósceles, não têm dois lados iguais. A próxima questão diz o seguinte, a questão 35. A outra metade desta folha contém o mesmo desenho. Desdobrando-a, que figura aparecerá no centro do retângulo? Então, será que vai aparecer um quadrado? Esse ângulo aqui não é um ângulo reto. Então, podemos dizer que não vai aparecer um quadrado. Se nós fizermos isso, então, desdobrando a folha, vamos ter mais ou menos essa figura aqui. A figura que vai aparecer, se nós juntássemos aqui, não seria um quadrado, porque esse ângulo aqui não é um ângulo reto. Um quadrado tem todos os seus ângulos um ângulo reto. O que vai aparecer então será um losango? Sim.
Será um retângulo? Não, porque o retângulo tem ângulos retos, conforme o nome já diz. E um trapézio não, porque o trapézio só tem dois lados opostos paralelos. E aqui nós podemos dizer que temos esse lado paralelo a esse, e esses dois, e esse daqui, serão paralelos entre si. Portanto, a figura que aparece será um losango. E a questão 36. Andréa colou um decalque em cada face de suas caixas de papelão, até mesmo na que fica apoiada sobre a mesa. Observe as caixas de Andréa. O total de decalques que ela utilizou foi de... Veja então aqui a planificação de um paralelepípedo retângulo. Uma figura com características semelhantes às que temos aqui. Então, podemos perguntar então, quantas faces essa figura tem? Visivelmente, aqui pra gente, aqui teria 3 faces. 1, 2, 3. Ou essa daqui também. Mas, se formos planificar, o que percebemos aqui? Percebemos que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Se abríssemos cada uma dessas faces e espalhássemos sobre um plano, teríamos então 6 faces. Como ela colocou um decalque em cada face, e cada uma dessas caixas tem 6 faces, as duas caixas terão então juntas 12 faces. Portanto, 12 decalques. Então, é isso, pessoal. Vamos então incentivar vocês a que continuem então se aplicando aos estudos para desenvolverem estas e outras habilidades. Bons estudos e até a próxima.